Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós vamos falar um pouquinho com os alunos do 8º ano B, Matemática, apostila 4, correção do capítulo 29, áreas e o teorema de Pitágoras, das páginas 422 a 431. Bom, vamos ao exercício 1. Na malha quadriculada a seguir, o triângulo ABC é retângulo em B e o arco de circunferência CD tem centro no ponto A. Ok? Então, determinamos aqui as informações. Usando a malha, analise se a conjectura feita na seção anterior é verificada nessa situação. Registre sua conclusão no espaço a seguir. Então, vamos verificar. Bom, na figura a seguir, cada quadrado tem como lado a medida de um dos lados do triângulo retângulo. Note que a medida do lado do quadrado que tem AD como um dos seus lados é igual à medida da hipotenusa AC. Então, nós temos aqui as informações de A até D e aí a hipotenusa AC. As medidas dos lados dos três quadrados, adotando o lado de um quadrado da malha como unidade de medida, são 8, 15 e 17. Logo, as áreas desses quadrados são respectivamente 64, 225 e 289. Como 64 mais 225 é igual a 289, a conjectura também é verificada nessa situação. Ou seja, se eu somasse esse quadrado mais esse quadrado, vai ser igual ao quadradinho da hipotenusa. Ok? 2. Utilize a conjectura formada na seção anterior para resolver este exercício. Na figura ao lado, foram construídos quadrados sobre os catetos do triângulo retângulo QPR, subdivididos em quadradinhos idênticos. Considere a medida do lado de cada quadradinho como unidade de comprimento, o C, e cada quadradinho pequeno como unidade de área, o A. A. Quais são os comprimentos dos lados de PAQ e de PAR? Bom, o comprimento dos lados de PAQ e de R e de PAR são 5, então 1, 2, 3, 4, 5 e 12. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Legal. B. Qual é a área do quadrado laranja e o azul? Então, a área do quadrado laranja vai ter 25 quadradinhos e do azul 144. C. Se fosse construído um quadrado sobre o lado QR, qual seria a área dele? Bom, a área desse quadrado seria 169 unidades de área, que representa a soma das áreas dos quadrados laranja e azul. A propriedade dos triângulos retângulos vistas na seção anterior permite que se chegue a essa conclusão. E qual é a área do lado QR? Bom, qual a medida do lado QR? Se é 169, a raiz quadrada de 169 vai ser 13, ou seja, o lado QR mede 13 unidades de comprimento, que é a raiz quadrada de 169. 1. Determine as medidas indicadas por x e y nos triângulos retângulos a seguir. Então, aqui eu tenho triângulo retângulo, ângulo de 90 graus, eu já sei que o oposto é a hipotenusa. Então, x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado, nesse caso, tanto faz aqui a hora. Então, 9 ao quadrado, 81, 12 ao quadrado, 144. Então, ficaria x ao quadrado igual a 225. E nós temos aqui também, nós poderíamos tirar a raiz, E aí, claro, nós conseguiríamos determinar o valor final. Na letra B, eu tenho aqui, o ângulo de 90 graus, 25, o oposto, a hipotenusa, cateto e cateto. Ou seja, y ao quadrado mais 24 ao quadrado é igual a 25 ao quadrado. Bom, então y ao quadrado mais 576 é igual a 625, meu y ao quadrado passa a ser 49. E aqui a raiz, o quadrado passa como raiz aqui no 49, raiz de 49 é igual a 7. Então, meu y passa a ser 7, perfeito? Seria interessante, é óbvio, que a gente consiga determinar aqui as nossas informações. Então, por exemplo, a gente consegue determinar aqui, no caso esse x ao quadrado, 15 como resultado final, ok? 2. Existem outras maneiras de demonstrar o teorema de Pitágoras. Muitas delas envolvem o cálculo de áreas, como a que você utilizou na sessão anterior. Neste exercício, vamos ver outra, também usando áreas. Para isso, observe o quadrilátero a seguir, formado pela composição de 4 peças idênticas, a não ser pela cor.
com formato de triângulo retângulo. Considere que, nesses triângulos retângulos, a hipotenusa mede A, o maior cateto mede B e o menor cateto mede C. Nós temos aqui os desenhos e as informações. A. O quadrilátero maior formado pela composição é um quadrado. Justifique sua resposta. Sim, todos os seus lados têm medidas iguais, sendo essa medida igual à da hipotenusa dos triângulos retângulos. A. Todos os seus ângulos são retos, uma vez que a soma das medidas dos ângulos agudos dos triângulos retângulos é igual a 90 graus. B. O quadrilátero branco no centro da figura é um quadrado. Justifique sua resposta. Sim, pois todos os seus lados têm medidas iguais, sendo essa medida igual à diferença entre as medidas dos dois catetos dos triângulos retângulos, B menos C. Todos os seus ângulos são retos, uma vez que eles são adjacentes aos ângulos retos dos triângulos retângulos. C. Calcule a área do maior quadrilátero a partir da medida de seus lados. Bom, a área do maior quadrilátero vale A ao quadrado. D. Calcule a área do maior quadrilátero por meio de sua decomposição em 4 triângulos e no quadrilátero branco. A área do maior quadrilátero é igual a B menos C ao quadrado mais 4 vezes BC dividido por 2. Ou seja, B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2B mais 2BC, desculpe. Cortei os 2BC aqui, ó, né? Vai ficar B ao quadrado mais C ao quadrado. Usando as respostas dos itens C e D, demonstre o teorema de Pitágoras. Como respostas dos itens C e D representam a área do mesmo quadrilátero, concluímos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, o que comprova o teorema de Pitágoras. 13. Juliana pretende vender caixas artesanais em um bazar. As caixas estão parcialmente prontas, faltando apenas revestir a parte superior das tampas, cujo formato é de um triângulo isósceles com dois lados medindo 13 cm e o terceiro medindo 10 cm. Para estimar a quantidade de material necessária para revestir as tampas das caixas, o que afeta o preço de venda, Juliana precisa calcular a área de cada tampa. Desenhe um triângulo que representa a tampa das caixas produzidas por Juliana, indicando as medidas dos lados e a altura relativa ao menor lado. Então, ó, determinei aqui o triângulo ABC, de A até B vale 13, de A até C vale 13, de B até C vale 10, e aqui nós temos de A até D a altura relativa, formando um ângulo de 90 graus aqui. B. A altura que você desenhou no item A divide a base do triângulo em dois segmentos de medidas iguais. Usando o caso de congruência adequado, justifique essa afirmação. Bom, como o triângulo ABC desenhado no item A é isósceles, temos que a medida de B é igual à medida de C. Assim, os triângulos ABD e ACD são congruentes pelo caso lado, ângulo oposto, pois AB é igual a AC, que vale 13, a medida de B é igual à medida do ângulo C, a medida do ângulo D é igual à medida do ângulo D, que vale 90 graus. Dessa congruência, concluímos que BD é igual a CD, ou seja, D é o ponto médio da base BC. O exercício C. Determine a medida da altura do triângulo relativa ao seu menor lado. Sendo H a medida da altura AD, temos pelo teorema de Pitágoras. AD ao quadrado mais BC ao quadrado, BD ao quadrado é igual a AB ao quadrado. Bom, H ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 13 ao quadrado. Lembrando que BD é a metade, né, lá do valor da base. Então, 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. E aqui 169. Passo para cá negativo. Vai dar 144. A raiz quadrada de 144, 12. A altura do triângulo relativa ao seu menor lado mede 12 centímetros. Bom, se cada metro quadrado do material usado por Juliana para revestir as tampas custa R$45, quanto ela gastaria para fazer 50 tampas? Despreze eventuais perdas de material que ocorram durante o processo. Bom, a área S do triângulo ABC é dada por a área é igual a base vezes a altura dividido por 2, 10 vezes 12 dividido por 2 vai dar 60 centímetros quadrados. Então, para revestir 50 tampas, a quantidade necessária de material seria 3.000, ou seja, 60 vezes 50, 3.000 centímetros quadrados. Convertendo para metros quadrados, chegamos a 0,3 metros quadrados. Logo, o custo do material para revestir 50 tampas seria 45 vezes 0,3, R$13,50, ou seja, R$13,50. 4.
Os engenheiros responsáveis pela obra do metrô de uma cidade utilizam um sistema de coordenadas cartesianas para representar o trajeto da linha em um programa de computador. Em relação a esse sistema, duas estações consecutivas estão localizadas em pontos de coordenadas -3 e 1, então -3 e 1, e 1 e 4, ok? Represente as duas estações na figura a seguir, então representamos elas aqui. B. Se o trajeto do metrô entre as duas estações é uma linha reta, qual é a distância entre elas? Bom, então vamos tentar determinar. Sugestão: faça na figura da página anterior. Na figura da página anterior, desenhe um triângulo retângulo que ajude a fazer o cálculo. Então, vamos considerar o triângulo retângulo da figura a seguir, cujos catetos medem 3 e 4. Então, vamos chamar de D a distância entre as duas estações. Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo da figura, nós temos 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado 16. 16 mais 9, 25. Raiz quadrada de 25, 5. Então, essa distância aqui vale 5. Bom, exercício 5. Na figura abaixo, ABCD é um quadrado cujo lado mede 8 centímetros. O ponto B está localizado à mesma distância x dos vértices A e B do lado CD. Então, nós temos aqui as informações. Bom, A. Usando, se necessário, a incógnita x, represente na figura as medidas dos lados PQ e BQ do triângulo BPQ. Bom, como o triângulo ABP é isósceles, a altura PQE, ok, divide a base AB em dois segmentos de mesma medida, como justificado no item 3. Então, de B até Q é igual a 8 dividido por 2, que vale 4, ok? Além disso, como PQ mais x é igual a 8, concluímos que PQ é igual a 8 menos x. Legal. Determine o valor de x. Aplicando o teorema de Pitágoras ao triângulo BPQ, nós temos x ao quadrado é igual a 8 menos x ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, x ao quadrado, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 64 menos 16x mais x ao quadrado é igual a 16. Posso cortar os 2x, ok? Vai ficar 64 mais 16, 80, e aqui 16x passei para o outro lado. 80 dividido por 16 dá 5, portanto, x igual a 5 centímetros. Bom, pessoal, em caso de dúvidas, encaminhar um e-mail para duvidas8ano@conquistaanglo.com.br. Muito obrigado pela atenção, aguardo todos vocês em uma próxima aula. Tchau, tchau!